Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o nosso corpo funciona para construir músculo, a famosa massa magra. Então, no processo de envelhecimento, principalmente a partir dos 40 anos, é muito comum que nós percebamos que o nosso corpo começa a perder massa magra. Então, às vezes a gente começa a ter mais flacidez, ter menos volume muscular algumas vezes, e isso se dá de forma natural por causa do processo de envelhecimento e muitas vezes em decorrência da gente não utilizar de forma adequada essa musculatura. Então o nosso corpo ele funciona com reações a estímulos. Quando não tem um estímulo, ele deixa de ter aquela resposta. Então, quando a gente faz força, quando a gente faz algum movimento contra alguma resistência, que pode ser levantar um peso ou tracionar algum elástico, os nossos músculos eles se contraem e relaxam. Quando eles se contraem, nós ativamos algumas reações intracelulares que fazem com que lá no núcleo da célula exista um comando para que os ribossomos, que são uma estrutura lá dentro da célula, comecem a produzir mais músculos. Então, imagina que você vai construir um muro e você chegou lá com o mestre de obras e disse, ó, pessoal, vamos começar a levantar esse muro. Porém, para que esse muro suba de forma eficiente, é preciso que nós tenhamos tijolos. E trazendo isso para o nosso corpo, os tijolos são os aminoácidos que compõem as proteínas. Então, por isso que em alguns momentos nós escutamos falar assim, se você quer ganhar músculo, você precisa ingerir mais proteínas. Existem N outros fatores que precisam ser analisados e levados em consideração para que esse crescimento muscular aconteça, mas resumindo de forma bem clara e bem simples, é isso. A gente precisa ter estímulo de contração contra alguma resistência que vai fazer com que a nossa célula se prepare para produzir mais proteínas e ingerir a matéria-prima necessária, que são os aminoácidos, que são presentes nas proteínas, para que essas proteínas se formem e aumentem a massa muscular. Então, lembra sempre o seguinte: se você tem uma pilha de tijolos, mas não tem pedreiros ali para trabalhar para subir esse tijolo, esse muro não vai subir. E se você tem um monte de gente trabalhando para construir esse muro, mas não tem tijolos, ele também não vai subir. Então é assim que nós alinhamos a nutrição com a parte da educação física para que o nosso corpo, para que a gente estimule o nosso corpo a sintetizar proteínas e que nós tenhamos a ingestão adequada da quantidade de proteínas de que ele necessita. Tá legal? Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Um abraço.